quando nós adquirimos essa consciência de sermos um indivíduo sobre o qual atuam diversas forças, nós passamos a nos interessar sobre quais são as regras que determinam que forças vão atuar sobre nós. Com a revelação dos espíritos nós aprendemos, mas também com a física, com a ciência, que o que age sobre um objeto é determinado pela sintonia que esse objeto estabelece, lei que é muito mais preponderante no caso dos seres humanos, dos indivíduos humanos. É a nossa sintonia que determina que companhias espirituais nós vamos atrair para as nossas vidas. Parafraseando o dito popular, nós podemos expressar a lei de sintonia da seguinte forma: diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas na terra e no campo espiritual. E aí sim eu te direi quem és. Então o que a gente é depende de com quem a gente anda, entre os visíveis e entre os invisíveis. E essa parceria que nós estabelecemos na Terra ou com o campo espiritual depende do que a gente pensa e do que a gente sente. Então aquela nuvem de testemunhas informada por Paulo depende da nossa sintonia. Se nós teremos testemunhas e influências e forças que vão nos levar para a luz, depende se os nossos pensamentos forem luminosos, se os nossos sentimentos forem generosos. Da mesma forma, se nós atrairemos influências, forças, presenças espirituais que nos vão atrair para o egoísmo, para a violência, para a vingança, depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, se você quer saber, se você não tem dons de vidência, de clarividência, de clareaudiência, se você não sente os climas e as presenças por onde anda, mesmo assim você é capaz de discernir as influências que atuam sobre a sua vida, sobre a sua família. É só analisar que pensamentos e sentimentos têm prevalecido naquele ambiente. Se você vive numa família onde prepondera a atitude da revolta, do criticismo, do negacionismo, do pessimismo, serão espíritos identificados com essa energia que serão atraídos, assim na terra como no céu. Você estará dando mais atenção para as notícias que expressem revolta, negacionismo, egoísmo, violência, vingança? Ou você estará atraindo mensagens, forças e pensamentos e sentimentos fluirão na sua alma de acordo com a sua vibração? De acordo com a sua vibração, meus amigos, minhas amigas. E olhe, as informações do mundo espiritual são que nunca houve um momento nas nossas vidas e na história da Terra como esse que nós estamos vivendo. A chamada transição planetária, ou como Jesus denominava, o fim dos tempos,
nunca o fim do mundo, mas o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim de uma era, da era de expiação e provas marcada pela dor, para uma nova era de regeneração marcada pela esperança, pela boa vontade, pela boa sintonia. Então é claro que a sua candidatura a permanecer nessa nova terra depende da sintonia boa, de boa vontade, de bem, de autoconhecimento e de conhecimento do mundo que você estabelecer agora. Diga-me o que pensas e o que sentes, e eu te direi com quem andas, e eu te direi como ages, quem és. Essa consciência de sermos um ponto sobre o qual agem diversas forças, mas que, diferentemente dos objetos, as forças que atuam sobre nós são determinadas pela sintonia que nós mesmos estabelecemos com nossos pensamentos e sentimentos. Por isso, nunca tão importante, como temos dito a receita de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Só a oração clássica, a oração por palavras, a oração proferida ritualisticamente, não é suficiente para determinar o seu padrão vibratório, porque afinal de contas ela toma minutos de um dia de 24 horas. Ela toma a verbalização do que você é. Mas o que você é determinado por sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Só o que você fala não determina o seu padrão vibratório. É o conjunto dessas manifestações que determina o seu padrão vibratório. Vigie os 4. Vigie as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas palavras. Desses 4, virá o seu padrão vibratório, e do seu padrão vibratório virão as companhias, e dessas companhias e do seu padrão vibratório resultarão os seus gestos, os seus atos, as suas decisões, a sua posição nesse mundo, quem você será. Não é importante, então, acompanharmos, vigiarmos quem nós temos sido nessa transição planetária? Não é importante, então, orar? Claro que sim! Faremos a nossa oração na conclusão desse nosso momento. Mas tenha a certeza de que oração é padrão vibratório, e que o nosso padrão vibratório não é determinado apenas pelo que a gente fala, mas também pelo que a gente age. E não apenas pelo que a gente fala e pelo que a gente age, mas pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. Por isso, oração-ação. Por isso, fazer dessa oração, desse nosso momento de comunhão, um pacto, um compromisso com o bem, que nos leve ao perdão dos erros que cometeram conosco, do arrependimento pelos erros que nós cometemos com os outros, pelo reconhecimento dos medos e preconceitos que todos nós carregamos, e pelo trabalho de reciclagem, de sublimação desses medos e preconceitos, pela prática do bem. Nada melhor para quebrar um preconceito do que sermos solidários com negros, pobres, gays, pessoas de diferentes posições que a nossa, diferentes situações, diferentes religiões, diferentes ideologias. É isso que expande o nosso coração, é isso que aumenta o nosso ser, que nos faz
elevar de verdade, como na regra de ouro de Jesus. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros lhe fizessem. Ame o próximo e faça de você próximo todos aqueles com os quais você convive, entre plantas, animais e seres humanos. Pense a respeito disso. Estabeleça pactos com a sua consciência, com o seu espírito protetor. Pactos de falar boas palavras, de agir gestos voltados ao bem, de pensar e sentir boas luzes, de emitir e transbordar luzes para carrear o bem à sua volta. Vou nutrir o meu computador que está pedindo bateria, que está pedindo energia. Então, vamos fazer lá no capítulo 28, coletânea de preces espíritas de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 6, que é uma prece que fala muito dessa determinação consciente do campo de influências que nós vamos atrair para as nossas vidas. Diz assim: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Olha que coisa maravilhosa. Merece uma repetição. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo e de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nossos sentimentos, dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, todas as pessoas à nossa volta, tudo à nossa volta é intermediário de Deus. Deus se utiliza de todos os fatos e pessoas à nossa volta para nos dar ensinamentos. Então, dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Que todas as pessoas à nossa volta saibam da influência que causam em nós, assim como que nós nos conscientizemos da influência que geramos nos outros, pela certeza de que todos nós seremos responsabilizados, não apenas pelo que fizermos em nós, mas pelas influências que gerarmos nos outros.
se houver à nossa volta pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhe perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito nosso guia, nosso protetor espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Não é maravilhosa essa prece? É momento de nós tomarmos a direção sobre as nossas vidas, de nós dirigirmos as parcerias espirituais que são estabelecidas, porque a Terra nunca teve tanta presença espiritual como nesse momento, seja da parte da sombra, seja da parte da luz. Nós sempre estivemos envolvidos por uma nuvem de testemunhas, mas nunca como atualmente. Ou seja, nunca foi tão importante o vigiar e o orar. Então, oremos como oramos, mas saiamos daqui hoje, de cada exercício desses finais de dia, com a parceria mais forte, com a consciência mais lúcida sobre a importância de, por pensamentos, sentimentos, palavras e ações, reforçarmos a cada ato, a cada segundo, a verdadeira oração, a oração mais poderosa, a oração integral, que atrai espíritos de luz, a começar pelos nossos protetores, espíritos auxiliares, a começar pelos nossos espíritos familiares, entre os encarnados e desencarnados. Essa a ferramenta fabulosa que, boa em si, nos faz atrair mais bem, e mais bem, e mais bem. Nunca precisamos de tanta sintonia positiva, de tanto pensamento, sentimento, palavra e ação voltados ao bem. Graças a Deus, que assim seja, agora e sempre. Ótimas vibrações para o seu dia, meu amigo, minha amiga. E até amanhã. Grande abraço a todos. Tudo de bom para todos vocês. Até a próxima.